Bom dia, amados. Graça e paz para todos. Louvado seja, glória a Deus. Bom dia, iniciando mais uma live aqui na nossa Igreja Nova Vida em Padre Miguel. Muita alegria, muita felicidade, né, de estar podendo fazer parte com os irmãos nesse exato momento agora. Um bom dia para você, que dia maravilhoso hoje é. Hoje é domingo, hoje comemorando os nossos cristãos, dia do Senhor, dia que nós agradecemos a Deus, né, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem nos guardado, tem nos protegido. Muito bom estar com você. Estou aqui agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar trazendo aqui para os meus amigos, estar vendo você. Agradecer muito a Deus, agradecer pastor Gil, pastor presidente da Igreja de Nova Vida em Padre Miguel, onde eu faço parte, meus amigos em Cristo. Eu fico muito feliz pela presença de todos. A gente está começando mais uma palavra, né? Trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para nossas vidas. É muita alegria de estar aqui com todos vocês. Estou vendo as pessoas chegando, né? Glória a Deus. Vendo a minha esposa, né? Minha esposa tá aqui comigo. Quer dar um bom dia aqui pro povo. Deixa eu chamar a minha esposa, né? Para dar um bom dia. Ela tá no meu caminhar, sem ela, parece nada nessa live não acontece, entendeu? Isso aqui é minha esposa Michele. Dá um bom dia pra galera aí, Michele. Bom dia, irmãos, a paz de Cristo, feliz que mesmo à distância estamos juntos, reunidos em oração sempre. Saudades de todos. Ó, Didil na live, Didil, ó, Deus te abençoe, saudade, meu irmão. Eu sou o Márcio Andrade. Marcinho tá de lado o celular, realmente. Tá de lado? Porque como eu ia entrar na live pra caber nós dois melhor na tela. Mas depois a gente ajusta na hora da pregação. Vamos ajustar. Vou até dar uma ajustada já. Deixa eu dar uma olhada como é que se ajusta. Deixa eu virar um pouquinho. Opa! Tá indo. Tá indo, ô, pessoal. Glória, ô Glória. Um pouquinho aqui, mais um pouquinho para baixo. Glória a Deus, tá chegando, hein? Irmão Márcio, agora ficou bom, né? Ficou bom, Márcio? Bom dia, Elisane, bom dia. A gente tinha deixado o celular na lateral, né? Achei que era melhor. Yuri, bom dia. Bom dia, meu amado Yuri, pela presença dessa presença... live. Com certeza. Olha, Marcinho, então a gente está agradecer, né, eu e minha esposa, né, agradecer pelo fato de Deus estar dando essa oportunidade para a gente poder estar trazendo uma palavra de conforto, né, para os nossos corações. Falar para você que a Igreja Nova Vida em Padre Miguel, ela abriu hoje, ela está abrindo domingo, né, de 9 até as 11 horas, né. E lá a gente está recebendo, né, doações, você pode estar fazendo uma visita, né, fazendo uma doação. Nós estamos trabalhando, fazendo cestas básicas, né, a nossos autônomos de nossas igrejas. Muita família precisando mesmo da sua ajuda, do seu amor, dessa sua contribuição, precisando da nossa, nesse exato momento, dessa junção, né? Que a gente possa estar servindo a Deus de todas as formas. Então, realmente, estamos abertos. Tem 2 presbíteros, né? Tem pessoas lá para receber, né, a sua doação. Você que não dizimou, tem o desejo de dizimar no seu coração, você também pode estar fazendo isso lá na igreja hoje. Ela abriu hoje 9 horas para receber as doações, receber as ofertas. Ela vai ter até as 11 horas. Então, muito importante você poder estar nos ajudando, contribuindo. Nossa live... Um bom dia também para a irmã Helenice, que está nos assistindo. E minha filha Maria Carapi está assistindo. Oh, glória a Deus, estou vendo ela aqui, tudo em família, né? Helenice, obrigado pela sua presença. Irmã Elizabeth também. Ribeiro. A paz, minha irmã. Obrigado pela presença de vocês, de todos. É muito carinho, muita alegria, né? A gente tá distante, né? Mas ao mesmo tempo com esse vídeo tá mais próximo, né? Tá mais perto, né? Glória a Deus. Agradeço a todos pela presença. Mais esse momento que vamos estar falando sobre
pregando, né, trazendo uma palavra de Deus, né, de conforto nas nossas vidas, uma palavra que possa estar nos abençoando, né? Nós que somos cristãos precisamos desse momento tão difícil que a gente vive, né? Vendo tantas coisas, parece que parece que essa doença não acaba, se alonga mais, então é importante a gente se alimentar da palavra, né? Que ela vai trazer conforto no nosso coração, ela vai trazer paz, vai trazer esperança, vai trazer muitas coisas boas. Tenho certeza que vai edificar a tua vida, assim como me edificou essa palavra, e eu conseguir cada vez mais ter esse relacionamento com Deus junto na sua palavra. Obrigado pela presença, o pessoal está entrando, né? Vai começar às 10 horas. Falta um pouquinho, irmãos estão entrando. Irmão, você que puder compartilhar essa live, né? Enquanto ela não começa, a gente está, assim, abriu um pouco o tempo, né? Você possa estar compartilhando. Seja um compartilhador. Neuzi Melo, obrigado pela tua presença, Neuzi. Muita alegria de estar recebendo hoje. Dá o seu ok lá, dá o seu sinalzinho lá com a mão lá no Facebook. Compartilha essa live, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Obrigado, Márcio. Obrigado, família, né? Obrigado pela tua presença. O Márcio é o filho da diaconisa de Regina. Que glória a Deus. Muito bem-vindo, Márcio. Seja assim. Olha, a minha esposa, ela tá aqui comigo, mas ela pelo nome ela já capta logo. Eu capto mais pela aparência. Eu tenho essa na minha família. Eu, às vezes, para acertar o nome da pessoa, eu vou falando na terceira vez eu acerto. Eu conheço tudo. Então, minha esposa... Um super abraço para sua mãe, para o presbítero César também. Verdade, muito meu amado. Feliz de estar aqui conosco nessa live. Com certeza. Estamos felizes. Responsabilidade, meu marido. Tendo até visitante. Amor, faz um compartilhamento comigo na minha página, porque se alguém puder compartilhar, me coloca lá quando você for compartilhar, coloca o meu nome lá, se você tem no meu Surface, bota lá no compartilhamento, bota Leandro Cardoso, que muita gente na igreja me conhece como Leandro Carapito. E aí, quando eu fiz o meu Facebook, eu não botei Leandro Carapito, eu botei Leandro Cardoso. Então, assim, se você puder compartilhar no nome, ela vai aparecer também para os meus amigos, né? E eu não, como eu estou aqui no Face, né? Eu vou até pedir para minha esposa refazer isso para mim também, para poder estar. Tem muitos amigos meus que querem entrar na live, às vezes ela está selecionando. Conhecem como Cardoso. Exatamente. Irmãos, eu vou agora estar assistindo a live, né? Daqui a pouco vai começar. Então, deixo todos na paz de Cristo. Estaremos juntos, eu também estarei assistindo. Fiquem com Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como é que vocês estão passando nesse momento de quarentena? Hoje a gente vai trazer uma palavra, né? Uma palavra no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, né? Crônicas, versículo 26. A gente vai falar sobre o rei Uzias, rei de Judá. E quando eu estava buscando, meditando na palavra de Deus, né, quando o pastor Gil pediu para mim poder estar trazendo essa palavra hoje, né, e eu não tinha, na verdade não era essa palavra, no meu coração eu tive outra palavra para trazer. Só que aí orando e buscando a presença do Senhor, a gente faz aquilo que o Senhor nos orienta, naquilo que o Espírito Santo, nós que somos cristãos, naquilo que o Espírito Santo nos orienta a estar fazendo. Meu pastor Gil presente na live, prazer, Isa Lemos. Isa, manda abraço, meu amigo Leonardo, filhinho Davi. Obrigado pela presença de vocês, amados. Elizabeth Ribeiro, seja bem-vinda. Meu presbítero Daniel, aquele baixinho Daniel, nossa, que gosto de dar um abraço nele. Ele é poder, tem poder do Espírito de Deus dentro dele forte. Glória a Deus, obrigado meu pastor, felicidade mesmo. E como eu estava falando, Deus colocou no meu coração, conforme as orações, conforme buscando, né, o direcionamento. É muito importante a gente sempre estar disposto a buscar a direção de Deus, né? Eu sei que a gente tem vários projetos, a gente tem muitas coisas. Essa quarentena, ela é incrível, né? Ela está trazendo a gente reflexões ou memórias, né, de coisas que, como poderia estar, o que poderia acontecer, o que deixou de acontecer nas nossas vidas. E a gente reflete muito. A gente está quietinho, calado ali, mas é uma reflexão muito grande sobre a nossa vida, de como a gente poderia estar.
Eu já estou aqui, a gente já está muito mais, acho que vai fazer quase 60 dias. Você até me corrija se eu estiver errado, mas é muito tempo, meu amado. Quanto quarentena é essa? Para a gente é muito tempo, né? O povo de Israel, ele já passou por uma quarentena, mas quarentenas aí que Deus colocou para eles maior do que nós, né? Nós já estamos chegando perto aí de 2 meses, né? O mundo, né? Chegando perto de 2 meses de quarentena. Então, a gente pensa em muitas coisas. Queria dar um abraço aqui pro meu irmão Mário César aí, ô Mário César, família, Giovana, manda um abraço Giovana, filhos, né? Um abraço aí, Ana Clara, que é o presente de Deus. Manda abraço à sua filha mais velha. Eu estava até falando com a minha filha, às vezes, para lembrar o nome assim. Eu conheço tudo, mas busco o terceiro nome para poder lembrar. Mas manda abraço, família. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui nesse exato momento. Peço você, meu irmãozinho, se você puder compartilhar. Compartilhe essa página, né? Que se você puder no compartilhamento botar o meu nome lá, Leandro Cardoso, ele acaba aparecendo para os meus amigos também que eu estou em live. Aparece lá o compartilhamento. Então, pelo que eu estou vendo aqui, 10 horas, vamos esperar mais um pouquinho, né? Lembrando, irmão, mais uma vez, estamos com a igreja aberta, né? Tem pessoas chegando agora. Nossa igreja está aberta até às 11 horas. Tem 2 presbíteros, tem diácono lá recebendo uma oferta. Uma oferta para a gente poder estar. A gente está trabalhando com doações para os nossos autônomos. Então, tem muita gente precisando, que não está tendo condições de trabalhar. Se puder estar fazendo uma doação, puder tocar no teu coração em dizimar, em ofertar, você faça isso, porque estamos abertos lá. Se você puder levar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o que você puder estar ajudando, levando até a nossa igreja, faça isso, meu amado. Faça isso, porque assim você vai estar ajudando um teu irmão nesse momento tão difícil, que para trabalhar, pessoas sendo mandadas embora do emprego, pessoas em que já não estavam trabalhando. Então a gente está com esse compromisso de ajudar nossos irmãos, a ajudar com uma cesta básica, a ajudar com o trabalho de Deus nessa terra. Queria agradecer mais uma vez. Estamos entrando, a live começaria às 10 horas, né? A gente começou um pouquinho mais cedo, né? Para a gente poder dar tempo. Hoje é domingo, essa quarentena, as pessoas acordando tarde. Pessoal, tem outras igrejas também assistindo outras lives, tem muita live acontecendo nesse exato momento agora, mas para você que faz membro da parte da Nova Vida em Padre Miguel, essa live é para você, meu irmão que está abrindo agora seu Facebook, meu amigo, minha família, faz parte para você também essa palavra de Deus nesse momento tão difícil, meus familiares. Por isso que eu peço, compartilhe essa live, compartilhe, porque ela vai aparecendo quando a pessoa entra lá no Facebook. A gente já avisou, né? Tentei avisar dentro do possível, né, das pessoas que 10 horas teriam essa live, mas o povo vai acordando, né? O povo vai acordando e a gente vai junto, né? Maria Mota, olha, Deus te abençoe. Estou vendo aqui Dona Maria Mota, um abraço no Carlinhos, né? Dona Eliane Leite, Eliane, família, seja bem-vinda, minha amada. Você é bênção. Quando eu olho para você, você sempre está sorrindo. Sempre está sorrindo. A Eliane, muito, muito bom. Dona Neuzi Melo, obrigado mais uma vez. Daniel, né, tá aqui conosco, né? O pessoal tá entrando na live, né? Hoje tá cedinho, né? A gente já tem hoje na parte da manhã, como eu falei para vocês, às vezes a gente acaba estando em casa, né, dorme um pouquinho mais tarde e às vezes acorda mais tarde também. Então, queria agradecer a vocês. Vamos esperar mais um momento, as pessoas estão entrando, né? O compartilhamento. Pedir para você que é Dona Andréa Pereira, seja bem-vinda. Elisane Silveira, seja bem-vindo. O pessoal está entrando, ó. Oh Deus, Pastor Gil falando, ó, vamos despertar a igreja. Hoje tem propósito de Deus, afastar. Hoje a gente está entregando o jejum, tem um jejum. Estamos levantando o jejum. A Igreja Nova Vida de Padre Miguel está levantando um jejum com o propósito que essa pandemia ela acabe logo. E o jejum vai ser entregue. Pastor Gil, entregue hoje, meio-dia, né, pastor? Só me corrija se eu estiver errado. Meio-dia estaremos entregando o nosso jejum, né? Esse jejum em pró, que essa pandemia, que Deus
ouça a nossa oração, ouça o nosso jejum, que essa pandemia ela possa ir embora, em nome de Jesus, cara. Bom dia, Cardoso Mota, ô meu irmão agora na live, é um prazer estar contigo, Cardoso. É curioso, né, que o meu irmão Leonardo, um dos meus irmãos, Leonardo, né, e eu sou Leandro. Acho que a minha mãe gostava muito daquela dupla sertaneja, Leandro e Leonardo, e acabou colocando naquela época, né, Leandro e Leonardo. Mas eu tenho mais irmãos, né, tenho irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Tem irmão que está entrando na live, eu nem se vimos ainda, nos conhecemos há pouco tempo. Meu irmão, por favor, Leonardo, se você puder compartilhar essa live lá com o meu Face, pode botar até o meu nome, compartilha junto comigo, que aí as pessoas do meu Face também vão estar acompanhando. Bem, amados, estão chegando hoje 10, né? São exatamente 10 horas, vamos começar, né? Que as pessoas vão estar entrando aos poucos, né? E a gente vai estar falando hoje sobre o livro de Crônicas, né? Você que possa estar abrindo sua Bíblia, né? A palavra de Deus é muito importante para a gente. E hoje eu vou estar falando sobre Crônicas, capítulo 26, versículo de 1 a 5. Então, se você puder estar abrindo, né, a sua Bíblia, né? E eu gosto sempre de falar, antes de entrar na palavra, né, fazer uma introdução sobre o livro que a gente vai estar falando, né? E o livro de Crônicas é um livro muito interessante, né, meu amado? Porque, assim, antes da gente estudar, eu olhava Crônicas da igreja e falava assim, esse livro aí deve ser de críticas, né? Críticas os erros, né, das pessoas de Israel, as histórias contadas. Então, assim, eu fui buscar apropriado para ver o nome Crônicas, né? Crônicas, e eu vi lá, livro de Crônicas. Ele é um livro de histórias, né, apresentadas segundo a ordem e sucessão do seu tempo. Ou seja, Crônicas, Deus ali colocou isso para que a gente possa ver a histórias verídicas que aconteceram mesmo. Então, o que a gente está trazendo para você não foi algo que não existe. Existe mesmo exemplos que Deus colocou, e não existe nenhum livro de Crônicas, existe 2 livros de Crônicas. E geralmente o que está em Crônicas também tem... Está lá, e no livro de Reis também tem coisas de... Então, assim, o livro de Crônicas ele passeia muito. E isso justamente Deus colocando aí um exemplo para nossas vidas de como cristãos, né? De como a gente pode estar acertando, evitando erros, né? Muitas das vezes a gente... Então, esse livro de Crônicas e Deus, esse livro, ele tem um propósito de resgatar os padrões de culto, né? E adoração a Deus. Amados, esse livro, os profetas falaram justa época, Crônicas 2. Exatamente. Perdão, minha esposa está aqui, ó. Sem minha esposa eu não consigo levar essa live. Ó. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de 1 até 6 é o que a gente vai estar falando hoje. E em Crônicas, né, ele está justamente, o povo está saindo, né, de uma quarentena, o povo está saindo do exílio, né, o exílio da Babilônia. Isso, obrigado, Yuri. Obrigado, 2 Crônicas 26, 1. E esse versículo ele fala sobre Uzias, rei de Judá. Então, só para você ter uma ideia, meu amado, o povo estava em quarentena. Justamente, né, em Crônicas, que o pessoal está saindo, né, dessa quarentena, e Deus está vendo essa forma de tratar, porque assim, a resgatar os padrões do culto, os padrões de adoração a Deus, que havia se perdido. E tinha gente com muita... Ainda o povo queria tratar a idolatria do povo, naquela época, saindo da quarentena. A gente chama de quarentena porque é uma palavra que está em moda agora, né? Quarentena, naquela época era o exílio. Então, para fazer uma analogia com o tempo, então o livro quantas quarentenas o povo de Israel passou, hein, meu amado? Se você for ver as quarentenas do povo de Israel, que duraram muito, e a nossa aqui está indo para 2 meses aí, a gente já está achando ruim. Imagine a quarentena do povo lá. Então, meus amados, Crônicas, né, ele narra esses fatos históricos, e isso influencia muito a nossa vida, tá? A nossa vida social, nossa vida política, ele influencia nossos costumes e cotidianos.
Então, esses relatos e crônicas, ele vem falar sobre isso, essa influência que Deus ele quer na nossa vida, né? Essa influência social da nossa vida, essa influência política que nós temos também, essa influência de costumes e cotidiano. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre isso no livro de Crônicas. Um outro parâmetro para você poder estar entendendo também, é muito interessante, né? O que acontece até com o povo de Israel. O povo de Israel sai do Egito, né? E aí, saindo do Egito, o povo procura, né, a terra prometida. Chega na terra prometida lá, e aí nessa terra prometida, quando a chegada está com Josué. Josué é um grande líder, né, naquela terra, mas o povo, depois que Josué ele sai, né, o povo fica ali naquele momento ali com as tribos de Israel. Para você não sabe, são 12 tribos, então acabou o povo ali na nova terra com 12 tribos. E aí o povo, em algum momento, ele pede pelo um rei, né? Ele pede para que alguém governe ele, pede para alguém seja presente, né, nas 12 tribos. Imagina o pessoal tudo assim, ó, solto, né, 12 tribos, um fala X, um fala de um jeito, e aí o povo começa a clamar pelo rei. E aí vem o primeiro rei dos judeus, né, de Israel, e esse rei não faz as coisas boas, não começa bem, mas não termina bem. Então Deus levanta levanta um rei que é escolha dele mesmo, que é o rei chamado Rei Davi. E Rei Davi, naquele momento, ele une a nação, ele une. A gente não entrou, repare bem, amado, que eu não entrei ainda eu só estou fazendo uma introdução do que a gente vai estar do livro, para a gente poder chegar nesse versículo. E naquele tempo, Deus levanta Davi para unir o povo e combater os maus, as pessoas que queriam invadir, viu que não tinha naquela terra, estava todo mundo dividido, estava todo mundo separado. Então, assim, os inimigos olhavam uma grande oportunidade de invadir aquele país lá e conquistar. E não era isso o propósito de Deus. O propósito de Deus não era isso. Então Deus levanta Davi. Mas o propósito de Deus também era um propósito de levantar algo de adoração, um templo onde as pessoas pudessem estar indo até esse templo e sendo um local onde você iria adorar o Senhor. Tá? Isso a gente está relatando no Antigo Testamento. E aí Deus ele fala com Davi, Davi, olha, você vai unir essa galera aqui, mas a tua mão tem muito sangue, então você não vai levantar esse templo. Você só vai cumprir essa missão que eu estou te dando. Então Deus levanta mais um rei, levanta Salomão. Salomão levanta o templo, ele não faz guerra, a missão dele é levantar o templo. E aí, depois de Salomão, o que acontece? O povo se divide de novo e logo depois vem um cativeiro. Falando tudo isso que eu estou passando para você, vamos entrar agora no livro de Crônicas. Agora vai entrar essa introdução antes da gente poder estar entrando no que a gente está disposto, Deus está disposto a trazer. Vamos lá, meu amado, agradeço a todos a presença. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de 1 até 5. O versículo começa: Uzias, rei de Judá. Então todo o povo tomou Uzias, que era de idade de 16 anos, e o fizera rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote e restituiu Judá. Depois de Amazias, descansou com seus pais. Terceiro, era Uzias de idade a 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era um nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. Quarto, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. 5. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que instruiu o temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meus amados, lemos aí o versículo 1 ao versículo 5, e como esse versículo me chamou tanta atenção, me dedicou um tempo para me poder estar olhando para a vida do rei Uzias. Esse rei Uzias,
Nesse momento que, por isso que foi importante a introdução, essa parte que eu falei no começo para você, antes de entrar no versículo, porque depois que Salomão, depois do reinado de Salomão, as tribos se dividiram e acabou Israel sendo dividida lá em duas partes, ou seja, ficou uma parte no sul, a parte que seria Judá, né, o povo de Judá junto com a tribo, né, de Benjamim, e a tribo de Judá era uma tribo muito grande, era grande mesmo, e ficou Israel dividido com as outras demais tribos. E Israel era bastante grande, e Jerusalém ficou com Judá. Ou seja, Israel ficava ao norte, né, mais ao norte, e ficava ao sul as terras de Judá. E o rei Uzias, a gente vai falar desse reinado dele em Judá, né, onde ficava ali, guardada ali Jerusalém. O que aconteceu? No primeiro versículo, né, que a gente leu, né, então o povo tomou Uzias, que era de idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Né? Quando eu li o primeiro versículo, eu vi uma comparação muito com a gente. Né? Como eu falei para você, Crônicas, eles trazem essa história e você acaba trazendo isso para dentro da sua vida, né? Trazendo esses exemplos, esses fatos históricos que aconteceram. E você olha assim, ele começou o reinado dele aos 16 anos. Meu amigo, 16 anos de começar o reinado não é para qualquer um não, hein, cara. 16 anos, e aí eu falei assim, foi o começo. E aí eu faço uma pergunta para você hoje. Você lembra do começo da sua vida? Você lembra de como tudo começou a sua história? Tem gente que começou aqui com 16 anos, mas tem gente que começou com 8, com 12. Se você consegue buscar agora lá, tem pessoas aqui... se tiver algum jovem aí, me dá um ok. Se tiver um jovem aí, um jovem que eu falo, jovem tem todo mundo, né? Mas se tiver um adolescente aí, me dá um ok assim, olha, eu tenho aqui 12 anos, eu tenho 13. Porque assim, você que tem uma certa idade, você busca na sua memória, fala assim, como foi o meu começo? Como foi quando eu saí da aba assim, do meu pai, da minha mãe, quando eu comecei a ter meus pensamentos, comecei a querer estudar para ter uma vida que eu queria levar, quando eu comecei a trabalhar, tendo que pegar o meu primeiro salário, qual foi o meu primeiro salário, qual foi o meu primeiro trabalho? Você consegue trazer isso para você? Então eu faço uma analogia junto com o começo do reinado de Urias, esse recomeço de tudo. Então a gente trazendo essa memória, a gente vai para o capítulo 2. Tá? E no capítulo 2, ele fala assim, edificou Herote, restituiu Judá. Meus amados, no capítulo 2, ele teve que edificar Herote, por quê? O que acontece? O pai dele, o Amazias, o rei Amazias, ele foi um rei poderoso. E por esse poder todo que ele tinha, ele acabou arrumando lá um inquérito lá com Israel. Então, assim, no tempo atrás, se você for ver lá no versículo 25, o pai dele, ele fez o que? Ele quis, bem dizer, um plano lá de unir Israel, casar, unificar e tudo, e não deu certo não, porque o rei de Israel falou assim, isso aí isso não está certo não. Então, se você está se achando, então eu vou aí contigo que você vai ver se você está se achando mesmo. Então, o que acontece? Houve guerra entre Judá e houve guerra em Israel. Então, eles lutaram, e nessa luta, quem prevaleceu foi Israel. Israel prevaleceu. Então o que acontece? Judá ficou ali, Israel veio, destruiu o muro, saqueou, né, os bens, né, Judá. Então Judá precisava disso, precisava de uma edificação, precisava de restituir recursos, né, precisava fazer reconstrução. E aí o que me trouxe na mente nesse exato momento, para nossas vidas, já que é um fato histórico que a gente está narrando aqui, depois que a gente começa na nossa vida, a gente começa a construir, né? A gente começa a construir pilares na nossa vida. A gente começa a pegar pilares que estavam construídos na nossa vida e em algum momento ele se destrói. Quantas vezes você, no começo da tua vida, você viu assim, nossa, meu pai e minha mãe me ensinam assim, mas o negócio não é assim não, cara. Olha, eu achava que era isso. Mas agora eu estou vendo aqui com meus olhos e com o meu trabalho que não é assim.
A música toca de outro jeito. Então você trazendo para a tua vida hoje, meu amado, você sempre no começo, quando você está, né, você tem que construir. Você tem que construir algo para você. Você tem que construir algo, restituir financeiramente. Tudo é um conjunto. Você constrói e busca algo financeiro. Você constrói e busca algo financeiro. Isso faz parte da nossa vida. Todo momento a gente de repente está reconstruindo algo dentro da gente, seja algo espiritual, seja algo na nossa vida, algo material, seja então a todo momento há necessidade dessa reconstrução. Então a gente acaba reconstruindo, né? E é necessário isso. No versículo 3, né? No versículo 3, era Uzias de idade de 16 anos quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. No começo, por que foi tão importante você lembrar o teu começo, né? O que acontece? Quando você está no começo de tudo, geralmente você está ali, você está na fé, né? Você começa sem nada na tua vida, sem recurso, tem gente que começa, né? Glória a Deus, se você começou com um dinheirinho na conta bancária, você começou com alguma coisa, amém. Mas eu acredito que a maioria pra gente, né? A gente começa com nada. A gente começa com nada. E aí o que a gente coloca no nosso nada? A gente começa com Deus. Deus começa em todos os nossos projetos. Deus está ali, ó. Deus está ali conosco, porque Deus nos levantou. Deus está vendo, a gente está no começo de tudo. Então Deus está presente. Ele está presente. Então, como Deus está presente na tua vida, e você faz Ele se fazer presente na tua vida, tem coisa que você vai fazer que você não acredita, mas você faz por fé. Tem coisa que você, se você é vendedor, começa o teu primeiro emprego de venda, você fala assim, olha, não sei fazer, não sei vender não, mas eu vou porque eu acredito que Deus vai me abençoar e eu vou conseguir. Isso é um ato de fé, meu irmão. Isso é um ato de fé. Então, assim, as coisas de Deus, quando Deus está no negócio, duram muito, amado. O reinado do rei Uzias, ele reinou mais de 50 anos. Isso é muita coisa, cara. Você começar o projeto da tua vida e Deus ele conservar aquilo que você construiu, conservar aquilo que ele te deu, é duradouro. Quando você começa algo na tua vida que tem Deus, dura muito. E não importa o que vai acontecer, mas se Deus construiu contigo, se Deus está contigo, ele fez algo que é para durar muito. Por isso que tem planos que às vezes a gente faz que dura tão pouquinho. Será que você se perguntou se era de Deus? Se era algo que Deus estava nesse negócio? Eu sempre costumo falar, eu ouvi uma frase uma vez falando assim, até onde as nossas decisões e até onde a gente vai, leva em consideração a nossa crença. Até onde você toma uma atitude e você leva isso à tua crença, o que você crê. Então assim, quando Deus está contigo e você está crendo, você está acompanhando Deus, você está buscando Deus ali, Deus está te abençoando. E aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te dá, isso dura muito, amado. Não importa o que aconteça, isso vai durar bastante. Então eu faço essa analogia histórica com o que aconteceu com Urias. Reinou muito. Mesmo com os erros de Urias, ele reinou muito, 50 anos, meu amado. 50 anos ele é aposentadoria, mano. Tu trabalha aí, enquanto tu fica aposentado recebendo as bênçãos, né? As bênçãos, a bênção lá da aposentadoria. Então é isso que eu faço nessa análise, é isso que Deus ele tem me falado, né, para falar para você que aquilo que ele está contigo vai durar, e vai durar muito. Vamos lá no versículo 5, ele fala assim, ó, buscou a Deus nos dias de Zacarias, que instruiu o temor de Deus, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse versículo, meus amados, de 26 de Uzias, ele é muito interessante, porque ele relata 2 profetas. Esse é um ponto muito importante que eu vou, antes de entrar nesse versículo 5, ele fala sobre 2 profetas. E, gente, um versículo que está falando de profeta, olha, esse negócio tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado porque Deus está ali, ele está falando, ó, é importante. É importante. Para você não conhece Zacarias, né? O profeta Zacarias não é aquele Zacarias lá da frente, né? Que ele vai ter um filho, o filho dele, se eu não me engano, João Batista, e aí vai ter
lá com Jesus, né? Não, esse Zacarias, Deus levantou ele no tempo do exílio, no tempo da quarentena. Deus levantou um profeta. O tempo dele foi pouco, mas Deus ali levantou esse profeta, sabe por quê? Porque o povo estava saindo da quarentena, mas estava saindo muito disperso. Estava saindo, ó, o pessoal estava muito assim, ó, não estava acostumado mais não sabia como adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor. Então, o pessoal saindo daquela quarentena ali, o pessoal estava meio perdido, tinha muita gente perdida. Até mesmo dentro da quarentena tinha gente perdida, meu amado. Mas Deus, ele conservava o povo dele. Não importa, só fazendo uma reflexão para você, irmão, não importa você estar na quarentena ou não estando na quarentena, Deus preserva você, meu amado. Ele está preocupado contigo, ele está preocupado de você ver que ele está presente contigo. Então ele sempre vai estar mandando a mensagem para o teu coração, te direcionando para que você não saia, não se perca, né, nessa quarentena, para que você não se perca nesse momento em que você muitas vezes não vai saber o que fazer. Então assim, Deus levantou o profeta Zacarias para ele falar: olha povo, olha, vamos, é assim que a gente vai estar adorando. Vocês não estão fazendo certo, ó. Vocês não estão fazendo certo, ó. O certo é para fazer, ó, vamos adorar o Senhor, vamos prestar culto a Ele. Vamos lá, então Deus levanta o povo, porque Deus estava vendo que o negócio não estava, eles estavam saindo de uma forma meio ali, então Deus ele bota outro profeta lá atrás que a gente vai falar sobre o profeta. Então, ó, se liga. Deus levanta um profeta chamado Zacarias, e Zacarias é mencionado aqui. O segundo ponto que eu gostaria de estar vendo para você, nessa parte aqui, do quarto, né? Ele fala o seguinte, lá, e fez o que era reto aos olhos de Deus, conforme tudo que fizera com seu pai Amazias. Amado, a gente está falando do começo das nossas vidas, está falando de trabalho, né? E no começo das nossas vidas, a gente tem uma tendência de fazer coisas boas, fazer coisas com humildade, fazer coisas que essas situações na nossa vida, elas refletem naquilo que você conquista, tá? Naquilo que você conquista. E geralmente, quando você está no começo da tua vida, tem duas pessoas que são muito importantes na sua vida. É seu pai e sua mãe, tá? Tem gente que não tem nem o pai e tem a mãe. Mas eu queria te falar uma coisa, você que não tem nem pai nem mãe, você teve pelo menos uma referência na tua vida de mulher. Você teve uma referência na tua vida de homem, mas você tem essa referência lá no começo. Você pode até hoje, de repente, ter esquecido, né? E não esqueça, porque o esquecer é ruim. O esquecer a sua origem, de como você iniciou, é ruim, meu amado. Por isso que é muito importante fazer essa reflexão. Minha mãe morreu com 2 anos. Minha mãe tinha 2 anos e ela morreu. Então eu e meus irmãos ficamos assim sem... Mas Deus ele colocou pessoas, ele colocou mulheres na nossa vida que ela realmente edificou. E esse momento da mãe, ela foi muito importante, a figura da mãe para mim, porque de certa forma me ajudou a tomar minhas atitudes para conquistar aquilo que eu conquistei. A mesma coisa é seu pai. Meu pai, eu tenho pai, mas meu pai não foi presente na minha vida. Eu tive outras figuras paternas que foram visivelmente importantes. Então você não pode renegar a figura importante de pai e mãe na tua vida. Você não pode esquecer. Você pode, é claro, você vai passar um tempo, você vai casar, você vai avançar, mas eles no começo da tua vida eles foram muito importantes no começo de tudo. A gente está falando aqui que a gente começa bem novo. A gente está falando aqui que a gente trabalha. E quando Deus está nesse trabalho, você prospera e é duradouro aquilo que Ele faz contigo. E a gente está falando agora de coisas boas que a gente faz no começo da nossa carreira. Você no trabalho, você já viu no começo do teu trabalho como você é? Você faz tudo. Você acaba fazendo, você ouve cada coisa que você fala assim, meu Deus, cara, pô, esse negócio aí, mas eu vou fazer porque eu vou ganhar a benção, vou fazer porque... Então, meu amado, não esqueça disso. Sabe por que eu estou falando isso, meu amado? Para trazer essa reflexão, porque é por os bons exemplos. Se você for lembrar dessas duas pessoas que você tem, você geralmente, assim, pessoas que você elege para você, você não copia, é uma tendência de não copiar o que é errado. Você copia bons exemplos. E aqui Deus está relatando, por que Deus coloca aqui, pelo que Deus falando comigo, colocou o nome citou Amazias e citou a mãe.
São duas figuras importantes para o rei, para você ser bem sucedido. Os exemplos bons que a tua mãe te deu, os exemplos bons que o teu pai te deu, se você está com eles, você verdadeiramente vai ser bem sucedido. Porque Deus ele te guarda, Deus ele está 100% contigo, ele está preocupado com você hoje, está preocupado com você o amanhã, as suas atitudes. Então ele coloca no teu backup lá da mente tudo aquilo. Então, meu amado, olha, não esqueça aquilo, teu pai e tua mãe, ainda que você não tenha pai, não tenha mãe, mas lembre-se que Deus colocou uma mulher na tua vida como referência, lembre-se que Deus colocou um homem na tua vida como referência. Então vamos lá para o versículo 5, né? O versículo 5 ele fala assim, ó, buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meu amados, que versículo é esse, né? A gente está chegando num momento na nossa vida, um ápice na tua vida. Sabe por quê, meu amado? Você com Deus, enquanto você está ali, ó, fazendo todo o projeto da tua vida com Deus, Deus ele começa a fazer coisas com você que você é o ápice, né? Imagina a carreira de uma pessoa, ela está no ápice, né? E quando ela está com o ápice que ela tem Deus, que ele está lá com aquele, buscando lá os propósitos de Deus, os bons exemplos, buscando lá a coisa. Sabe o que acontece com as pessoas? Sabe o que aconteceu com Uzias? Uzias, ele aconteceu com ele, ó, ele teve visão. Uzias ele teve prosperidade. Uzias ele teve entendimento. O rei Uzias, ele começou a carreira dele lá, começou a carreira muito bem. E eu acredito que nós também começamos nossa carreira bem. Seja qual o tipo de carreira que você está levando. Então o rei Uzias, o que acontece? Ele começou cedo, beleza, duradouro, né? Começou lá, Deus estava no negócio dele, Deus estava ali com ele, né? Enquanto ele estava buscando ao Senhor. Deus ele estava dando para ele, estava dando bom exemplo, que ele estava buscando exemplo do pai e da mãe, as coisas boas que o pai e a mãe dele deu de exemplo para ele. E ele com tudo isso, Deus ali no comando, Deus começa a dar a visão. Tu já reparou que quando você está no teu melhor momento, tudo que tu enxerga, tu começa a chegar, ó, isso aqui é bom, isso aqui é bom, vou fazer. Olha, isso aqui não é bom não. Você tem visão, meu irmão. Você tem visão do que você bota, você pega para fazer, você faz. Nunca já viu aquela tua frase falar assim, ó, me dá que eu faço. Meu irmão, é que tu viu e falou assim, ó, eu faço, eu consigo. Então, no teu melhor momento da tua carreira, mano, Deus te dá visão. Deus toda hora te dá visão, porque Deus está nesse negócio, rapaz. Deus ele quer fazer isso duradouro na tua vida. E com essa visão que você tem, que você consegue fazer, o que acontece? Vem o quê? Prosperidade. Se você é bem sucedido naquilo que você faz, você é próspero. Isso vem riqueza. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Deus não te chamou para você ser pobre, não. Chamou para ser próspero. Não tem esse negócio de falar que crente é pobre, não. Você é próspero, meu irmão. Você tem condições. Deus te chamou para prosperidade. Chamou para não ser próspero, não, meu amado. Então, assim, Deus te dá a visão, para você trazer, para você ser essa glória representativa dele. Quando você tem condições de comprar uma casa, que Deus te deu uma visão, te deu recursos para você chegar lá e poder comprar essa casa, poder comprar o teu carro, poder realizar os teus sonhos, poder realizar o futuro dos teus filhos, poder realizar, porque Deus está te dando a visão, você está no ápice, cara, você tá trabalhando e Deus está nesse negócio, Ele está te dando visão. Então, se você está trabalhando, você também vai ser próspero, irmão, porque Deus está nesse negócio. Não importa o que vai acontecer. De repente, aqui a gente vai olhar para Urias. Urias está num momento difícil, porque ele está acabando de saindo. Ele está pegando um país, Judá, em uma guerra, que Judá estava ali, ó, destruída. Ele está precisando fazer o quê? Ele edificar as coisas, edificar muro, edificar tudo. E Deus está dando visão para ele, ó, vou fazer. Está dando certo, vai dar certo. E você vai reparar que lá na frente, eu até estava olhando lá do versículo, a gente parou no versículo 6, né? Do versículo 6 até o versículo 15, Uzias só tem visão boa, só de edificação. É muito versículo falando muita coisa boa que Uzias fez. Sabe por quê? Deus estava nesse negócio. Por muito tempo, Uzias fez muita coisa boa. E coisa boa que rendeu, ó, poder. Rendeu poder para ele e rendeu riquezas.
Ele guerreou e foi bem sucedido. Ele edificou muros. Ele investiu na defesa dele, nos soldados, na guerra. Ele foi esse homem próspero porque Deus estava buscando o Deus. Deus estava nesse negócio com ele. Além dele estar nesse negócio, tudo que Deus faz é duradouro. Então as pessoas começaram a olhar para o reino de Judá e falar assim, meu Deus, esse cara é um dos caras mais poderosos que tem. Ele chegou a contratar engenheiro, meu amado. Engenheiro. E os engenheiros fizeram uns negócios lá que ele botou na torre, que os caras chegavam lá para tentar invadir ele lá, eles falavam assim, meu rapaz, ó, a gente veio de espada e escudo, mas esse troço a gente não sabe o que é não. Enquanto não souber o que é esse negócio aí, eu não vou invadir não. Sabe o que é prosperidade, cara? Deus deu a ele a visão. E eu falo para você agora, buscando no teu começo, no teu ápice da tua carreira, no teu ápice da tua carreira espiritual, da tua carreira de trabalho normal, quanto Deus te deu de visão para você chegar onde você tem chegado. Quanto Deus foi na tua vida e fez recursos brotar onde você não tinha condição. Não esqueça disso, meu amado. Deus o tempo todo está com você, não importa a situação. Judá não vivia aqui o maior momento econômico de Judá. Não vivia, meu amado. Ele vivia um momento de crise, porque precisava de reconstrução, mas Deus deu visão para ele. Enquanto ele estava buscando o Senhor, Deus deu visão. E com essa visão veio prosperidade. E com essa prosperidade, sabe o que tinha, meus amados? Tinha entendimento. Porque para você fazer uma coisa, para dar certo, você tem que ter entendimento. E quantas vezes na tua vida, enquanto você buscou a Deus, Deus te deu entendimento, você fez aquilo que é certo e gerou recursos para você. Quantas vezes na tua vida você botou Deus ali junto contigo. Junto contigo. Eu não estou nem falando em primeiro lugar, porque você vai ver lá na frente que muitas das vezes nas nossas decisões a gente não bota Deus em primeiro lugar. Mas como Deus começou uma obra na tua vida, Ele é fiel e justo para cumprir e terminar a obra que Ele começou na tua vida. Amado, isso é muito sério. Sabe por que é muito sério? Deus está trazendo a gente a crônicas para falar. Isso a crônica aconteceu há muito tempo lá. Aconteceu lá quase entre 800 e 700 e pouco antes de Cristo. E hoje a gente está em 2020 e acontece a mesma coisa na nossa vida. A obra que Deus começou na tua vida, meu irmão, você pode até parar, mas aquilo que Ele começou contigo, Ele vai terminar ainda que você não está com Ele. Então, meu amado, a gente precisa ter, quando a gente está no ápice da nossa carreira, que Deus está ali, Ele dá a visão para a gente, Ele traz recursos, mas Ele traz entendimento. E com esse entendimento todo, Deus fez Uzias bem sucedido demais, que ele se tornou, nos livros de Israel, livro de Judá, ele está lá como um dos homens mais poderosos que existe. Ele está com os homens mais poderosos que existe. Mas aí vem algo que muda, começa a mudar tudo. E isso que chegou para Uzias, chega para você, chega para mim, chega para todos nós. Isso é um momento importante que Deus vai falar contigo agora, meu amado. Porque Uzias ele começou bem, ele começou novo. Uzias ele começou Deus no negócio, Deus estava no negócio com ele. Ele estava buscando a presença de Deus, ele estava dando bons exemplos, porque ele tinha bons exemplos para ser feito. E aí sabe o que chegou na vida de Urias depois que ele teve tudo isso? Ele foi bem sucedido, tudo isso, chegou o pecado. E o pecado chega, ele vai chegar para todo mundo, meu amado. Ele chega para todo mundo. Tem pessoas que vão cair no pecado. Tem pessoas que tem que estar vigiando para não cair, porque ele está lá. E ele está lá nesse exato momento. Ele quer te pegar essa armadilha lá do pecado nesse exato momento, onde você está no ápice. Onde você está no momento de repente você nem está enxergando a dificuldade. Você está sendo tão próspero que você não enxerga a dificuldade. Mas o pecado ele está lá para fazer você perder aquilo que você conquistou. Mas Deus é fiel e justo, porque aquilo que Ele começou contigo, Ele termina, ainda que você não termine. Deixa eu te falar uma coisa, meus amados. Esse ponto que eu quero chegar, eu preciso te dar uma analogia para você entender como é que funcionam as coisas. Eu vou contar um exemplo da minha vida para você ter uma ideia. E quando eu estava meditando nesse texto, meu amado, veio uma ideia na minha cabeça o seguinte, Deus falando comigo, Leandro, sabe o que acontece, Leandro? Eu faço 90% na tua vida, quem faz sou eu. Você só tem que fazer 10%.
Isso ficou na minha cabeça e veio um testemunho meu que Deus tinha feito lá atrás comigo. Eu pensava que 50%, eu sempre via aquele jargão falando, ó, você faz 50%, Deus faz 50%. Meu irmão, se Deus só fizer 50% da tua vida, tu não avança não. Não avança, meu amado, não avança. Deixa eu te contar essa história rápida para poder fazer a analogia aonde a gente quer chegar. Eu uma vez fui tentar tirar minha carteira de motorista. Quando eu cheguei, isso foi muito tempo, de repente nem minha esposa sabe. Isso eu deveria ser muito novo, na idade entre 17 a 18, eu não lembro bem dizer. E quando eu fui tirar a minha carteira, eu recebi um salário de R$460. Sabe quanto é que era a carteira? A carteira era 300. E aí eu falei assim, eu vou investir nesse negócio. Eu falei, vou investir nesse negócio. Fui lá, cheguei, paguei os R$300, fiquei durinho, porque cento e poucos reais eu tinha que gastar lá com água e luz e outras coisas. Cheguei para fazer. Cheguei numa autoescola lá, o cara falava, não entendia nada que o cara falava. Aquela parte que você tem que fazer, a parte que você tem que estudar, né, as regras de trânsito, não entendia nada. Sabe o que aconteceu, meu? Eu abandonei nesse período. Muito tempo depois que eu casei, depois que eu tive minha filha, eu falei para Deus, eu preciso fazer autoescola, eu preciso de um carro, porque minhas condições, minha coluna, minha filha andava muito, eu tinha acostumado minha filha no colo, minha coluna doía muito. E eu falava, Deus, por favor, ouve a minha oração, eu preciso, é uma necessidade, não é algo, um luxo para mim, não, é uma necessidade. E Deus ouviu a minha oração. Mas Deus já me conhecia porque Ele estava lá no começo comigo. Ele sabia. Meu amado, deixa eu te falar. Quando eu comecei a fazer essa escola, eu não tinha dinheiro. Minha filha tinha recém-nascida. Então não tinha como bancar. Sabe quanto é que era a autoescola? Era uma média de R$1.000 naquela época. Eu não tinha autoescola. Eu tinha que pesquisar mais barata. Eu não estava achando mais barata. Sabe o que Deus faz comigo na época? Depois de orar, Deus coloca o dono de uma autoescola na minha frente e eu nem sabia que ele era dono. Eu perguntando para ele assim, ele falou, não, eu sou dono de autoescola, estou pagando essa conta aqui e tal. Sabe o que acontece? Ele falou assim, gostei de você, meu amigo, vai lá na minha autoescola que vai aprender a usar. Eu perguntei, mas quanto é que é? Aí ele falou para mim assim, olha, é 1.000. Eu falei, meu filho, eu não tenho condições de pagar 1.000. Ele falou, olha, como eu gostei muito de você, poxa, você me atende bem aqui e tal, tudo, eu vou fazer por R$500. Ô irmão, você pegar 50% de desconto, mano, é Deus na tua vida, meu irmão. Além do mais, eu não tinha R$500, meu amado. Sabe o que ele fez? Ele parcelou em 3 vezes os R$500. Ô, meu irmão, se não é Deus na minha vida, eu não sei o que é. O negócio custa 1.000, paga 500, parcela em 3 vezes, beleza. Aí eu fui para a autoescola. Cheguei na autoescola, meu amigo. Preste atenção. Eu aprendi aquela apostila sem abrir a apostila. Deus colocou um professor na minha classe, esse professor me ensinou a apostila toda. Se eu abrir, você sabe que você para fazer autoescola, você tem que fazer 30 ou 40 aulas práticas. Meu amado, eu abri 3 ou 4 vezes no máximo aquela apostila para aprender placa. Mas aquela professora conseguiu me ensinar tudo aqui, sem eu ter que... E ela não ensinava só para mim, ela ensinava para todos os alunos sem ter que abrir. Quando eu fui fazer a minha prova prática, meu amado, eu ficava rindo. Eu ficava lembrando dela, as palhaçadas que ela fazia lá, eu ficava rindo. E eu aprendi no falar. Meu amado, eu só podia fazer esse curso no sábado. O curso era 8 horas da manhã. 8 horas no sábado. Meu amigo, para me acordar, eu tenho uma dificuldade de acordar cedo. Alguns amigos aqui que me conhecem, para me acordar, meu amado, olha... Sabe que às vezes eu chego em cima da hora, ou uns 2, 3 minutinhos depois, porque eu tenho dificuldade de acordar. Sabe o que Deus fazia? Deus sempre colocava um passarinho para bater na minha vida e falava, acorda que está no horário. Às vezes eu estava em cima e acordava desesperado. Às vezes eu levantava e caía da cama, já caía de 4 na cama, falando assim, Deus, eu não estou conseguindo, eu não vou hoje, não vou. Deus falava no meu coração, olha, dá 5 minutos, levanta 5 minutos que eu vou te fortalecer. Dava 5 minutos, já estava firme e forte para ir lá.
Meu amado, veio a minha prova prática. Deus colocou um professor na minha prova prática, em que tudo que ele falava, do meu jeito de ouvir, do jeito que ele ia lá e me ensinava. Ele me colocou um carro tão fácil para me aprender, que eu nunca tinha dirigido. E naqueles dias eu a dirigi bem. Deus, ele fez quase tudo para mim. Se você falar para mim, Leandro, ele só fez 50%. Não, meu amado. Eu acabei de te falar agora, Deus fez 90% na minha vida. Mas chegou um momento que 10% que a gente tinha que fazer era eu. Deus não estava lá por mim não, sabe por quê? A prova final. A prova final era só eu que tinha que fazer, era eu. Deus não podia fazer a prova por mim, Deus não podia fazer a baliza para mim, Deus não podia conduzir o carro para me tirar nota 10 e pegar a carteira. A única Deus que poderia fazer é ver como eu iria me comportar depois de 90% que ele tinha feito na minha vida. Deixa eu te falar o que aconteceu um dia antes de fazer a minha prova. Eu recebi uma ligação. Nessa ligação que eu recebi, meu amado, eu recebi uma ligação falando o seguinte, ó, o professor que vai estar lá contigo ficou doente, ele não vai poder ficar contigo. Ou seja, aquela pessoa que esteve sempre comigo não pôde ficar no dia da minha prova. Outra coisa, o carro que você tá ruim, vai ser um outro carro que você vai fazer prova, um carro mais difícil. Meu amado, eu fiquei com o coração assim tão apertado, tão indignado, porque tudo estava dando certo, Deus estava fazendo tudo para mim. Mas chegou um momento na minha vida que eu falei assim, agora tem que ser eu. 10% tem que ser eu, meu amado. 10% tem que ser você que faz. Sabe por que tem que ser você? Porque Deus já fez tudo que Ele tinha que fazer por você. Deus já te ensinou, Deus te acordou, Deus te deu recurso, Deus te deu visão, Deus te deu tudo, mas tem uma época na tua vida que tem que fazer por você, é você. Deus não vai fazer isso por você, é você que faz, meu amigo. E chegando lá naquela hora de entrar no carro, tinha um montezinho, e eu olhei para aquele monte quase chorando, porque eu falei assim, Senhor, não vou passar. Mas aí Deus me confortou e falou assim, Leandro, vai que eu estou contigo. Vai, que eu estou contigo. Sabe o que Deus fez para mim, meu amado? Ele me lembrou de tudo que Ele fez na minha vida. E tudo aquilo que Ele fez na minha vida, tudo que Ele fez naquele curso para mim, eu botei em prática lá na hora. Ele lembrou que Ele era Deus na minha vida. Meu amado, isso é importante você prestar atenção. Tem coisas na tua vida que vai acontecer, que Deus não vai estar lá contigo. Você precisa fazer isso sozinho, porque Ele já te instruiu tudo, os caminhos que Ele te levou para que você fizesse a coisa certa. Porque você pode, você consegue. Sabe o que aconteceu com o rei Uzias? Sabe o que aconteceu com o rei Uzias? A gente vai chegar nesse momento do pecado. Sabe o que acontece, meu amado? Isso acontece para mim, acontece para você, acontece para qualquer um. O Uzias, enquanto ele estava buscando, e nesse tempo que o Uzias estava em Israel, estava sem profeta. Estava sem profeta. Não tinha profeta naquele momento, não tinha nada. Então Uzias ele precisava fazer aquilo que ele tinha que fazer. E muitas das vezes na nossa vida vai chegar um momento que você tem que fazer. Sabe, o pecado ele vem e acaba te influenciando de muitas formas. Ele acaba te influenciando de muitas formas. Vê o versículo, vai até o versículo 16. Só relembrando, 2 Crônicas, capítulo 26, vai no versículo 16 agora para ver o que está escrito lá. No versículo 16 está escrito assim, ó, havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meu amado, sabe o que acontece às vezes na nossa vida? Eu fico fazendo assim, olhando e pensando em Uzias. Uzias já tinha tudo. Deus tinha feito tudo para ele. Uzias tinha dado visão, prosperou, fez tudo. Mas nesse momento ali, é algo que ele tinha que vigiar o seu coração. Vigiar o coração, meu amado. Deus não vai estar fazendo isso por você, não. Você tem que fazer. Você tem que vigiar o teu coração, meu amado. A todo tempo. Não importa a tua patente. Não importa quem você é. Não importa o teu conhecimento. Não importa onde você chegou. Não importa quem você é. Você tem que vigiar o seu coração.
Amado, preste atenção, não importa o conhecimento que tem. Tem gente que estuda tanto porque Deus é contigo. Deus está nesse negócio. O teu conhecimento que estudou vai ser para sempre. Mas tu tem que vigiar o teu coração. Tem gente que tem tanto conhecimento da vida que ele sabe mais da vida do que aquele cara que estudou e vice-versa. Você vai entender o que eu estou falando lá na frente mais um pouquinho. Meu amado, não importa a tua quanto de experiência você tem. Não importa de quanto recurso você tem. Não importa de quantas vezes Deus te abençoou. Não importa de quantas vezes você passou pelas provas da vida e venceu. Não importa. Vigia o teu coração, porque o pecado está lá. E o pecado vem para todo mundo. O pecado de Urias começou ali no coração quando ele deixou, ele se exaltou. E sabe quando a gente se exalta, meu amado? Quando a gente perde a humildade. Você sabe que aquela empresa, quando você está muito tempo naquela empresa, e aquela empresa, você está 10, 15, 20 anos, você acha que sabe tudo. Você acha que o cara que entra na empresa ele pode entrar e não pode te ensinar nada. Você acha que na empresa que você está, aonde você chegou, você sabe tudo. Meu irmão, se não é Deus da tua vida, você não sabe de nada. É importante a gente fazer essa reflexão, porque Deus já está me mostrando aqui que a gente vai estar saindo de uma quarentena. E a gente saindo da quarentena, por que a gente entrou? Porque qual foi o plano de Deus na nossa vida para ter entrado nessa quarentena, meu amado? Foi para a gente despertar de algo, para a gente reconheça quem é Deus na nossa vida. Reconheça que a gente, sem Ele, a gente não consegue. E quando a gente esquece, que a gente é passivo de esquecer, meu amado, você quando caminha com Deus, em algum momento você esquece que Ele está do teu lado. E isso eu falo para qualquer idade, meu amado. Eu não sei qual a idade que você tem, se você tem 30, 40, 50, 70, 80 anos, não esqueça. Não esqueça de Deus. Seja humilde para reconhecer que Deus ele pode trabalhar na vida de um mais jovem para você, ou se Ele pode trabalhar na vida de um mais velho para você. Tenha sempre humildade, porque você vai precisar dessa humildade. E essa humildade, ela te traz força. Uma vez um amigo meu saiu de uma empresa, ele era bem sucedido na empresa. Ele saiu dessa empresa. E quando ele saiu dessa empresa, ele me falou algo que me chamou tanta atenção, que aí quando você vai estudando, você vai vendo a vida de Urias, você fala assim, olha, Leandro, eu era gerente super geral, né? E eu saí para uma proposta muito melhor para ganhar muito mais. E eu fui sair para essa empresa. Anos depois a empresa me mandou embora e eu não tinha como repor o meu salário. Sabe o que eu fiz, Leandro? Eu voltei para a minha empresa antiga. Quando eu voltei para a minha empresa antiga, sabe o que acontece? Eu tive que começar tudo de novo. Mas sabe por que eu consegui chegar de novo aonde eu estava? Foi porque eu tive humildade. E ele me falou o seguinte, eu nunca vou esquecer. O recomeçar de novo na nossa vida precisa de humildade. Irmão, a gente esquece que Deus andou com a gente. A gente esquece que quem nos levantou é Deus. Isso é normal do ser humano. Porque ele está ali na batida. Ele está no batidão todo dia. Ele tá caminhando todo dia. E você está fazendo. E o mundo está gritando no teu ouvido. Você está caminhando, está cansado. Descansa e para e anda. E nessa quarentena que Deus te colocou, é para Ele falar também para você. Não esqueça que tudo que você é, tudo que você conquistou, fui eu que te coloquei. E nesse momento que você vai precisar recomeçar de novo, você precisa de humildade. E sabe o que o pecado ele faz quando você está nesse recomeço? O pecado te cega. O pecado faz você não enxergar que Deus é contigo, que Deus está no caminhar contigo, que Deus está corregando contigo. O pecado faz você enxergar que você não é mais humilde. Tudo que o conhecimento que você tem, seja de vida, porque tem gente que não estudou, mas tem gente que sabe tanto da vida, que às vezes ele esquece que tudo que ele sabe da vida foi Deus que fez, e ele não vai ter a humildade para ouvir. Ele não vai ter a humildade, às vezes, para esperar chegar a hora dele falar. Meu amado, pecado, ele faz você, sabe o que ele faz? Ele faz você esquecer. E quando você esquece dos limites que você tem.
A gente vai reparar nesse versículo que o rei Uzias, sabe o que o rei Uzias queria fazer? Ele naquela época lá tinha o templo. E no templo só podia ter uma entrada, que era para adoração, era de um sacerdote. E só o sacerdote ali no templo poderia acender um incenso para poder adoração ao Deus. Sabe que o rei Uzias, ele não viu seus limites. Ele queria ultrapassar os limites. Meu amado, sabe de uma coisa? Quando Deus está com a gente, nós temos os seus mandamentos e temos os seus estatutos. E por mais quem seja você, você não pode ultrapassar os mandamentos e estatutos de Deus. Eles têm que ser cumpridos na sua vida. Ainda que você queira fazer algo que é bom aos teus olhos. Não ultrapasse os limites. Muitas das vezes o pecado faz você ultrapassar aquilo que não é para fazer. O pecado faz você ultrapassar os limites de Deus na tua vida. E isso entristece a Deus, Deus fica triste com o povo. Não pense você que Deus não está vendo. Deus está do alto, você vai reparar isso lá no término dessa mensagem, que Deus está presente, Ele está olhando tudo que você está fazendo, mas o pecado te cegou, o pecado não permitiu você ver que Deus está te vendo e que você está ultrapassando os limites. Meu amado, sabe de uma coisa, meu amado, em que há conserto. Você abre lá no versículo, você vai agora, no versículo 22, desce mais no 22 lá, 2 Crônicas 25, 22. Está escrito assim, ó, quando o restante dos nossos atos, Uzias, quando tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais e com eles foi sepultado no campo do sepulcro, que era dos reis, porque dissera, ele é leproso. E Jotão, seu filho, assumiu o reino. Ô amado, o castigo de Josias por ele ter ultrapassado os limites foi que na hora que ele foi acender o incenso, as pessoas falaram para ele, não faz. Não faz. Não faz. E ele ficou indignado, porque ele era rei. Eu fico me imaginando, ele era o rei, ele era poderoso, ele tinha feito grandes coisas para a nação, ele tinha feito grandes coisas para o povo, para a sua família, para os seus amigos. E assim, ele se achava, o pecado cegou ele. Ele achava que ele podia. Ele achava que todas as obras que ele tinha feito, tudo aquilo que ele sabia, dava direito a ele ultrapassar aquele local e acender um incenso para adorar a Deus. E aí a gente lembra do profeta Zacarias, que Deus justamente mandando o profeta Zacarias para quem está saindo da quarentena, que estava saindo do exílio de Israel, o exílio da Babilônia, porque Deus tinha colocado o povo, Ele tinha colocado o povo no exílio. E aquele povo estava saindo do exílio. A mesma analogia que eu faço com você, a gente está saindo. E sabe de uma coisa, meu amado? Você precisa saber que Deus é na sua vida. Você precisa saber aonde você está errando. Qual é o pecado que você precisa se arrepender. O rei Uzias, mesmo ouvindo, ele não se arrependeu. Ele ficou irritado. Ele ficou chateado, porque ele ficava irritado com as pessoas que falavam para ele, ó, não faz que você vai se arrepender. Sabe o que aconteceu? Ele não ouviu, ele fez, acendeu o incenso onde ele não deveria ter acendido. Sabe o que aconteceu? Ele ficou leproso. Meu amado, você tem noção? Deus ele deu 50 anos, mais de 50 anos de reinado para Uzias. E Uzias termina a sua carreira leproso. Deus não tirou aquilo de... Deus ele não tirou o que ele tinha dado para Uzias, não. Ele continuou, mas ele repreendeu Uzias, ele ficou leproso. Será que Uzias não viu o seu pecado e não se arrependeu? Ele ficou com o coração tão amargo porque ele foi castigado, que ele teve que ficar até o final da vida dele, sozinho, leproso, sem ter ninguém, viver na solidão. Será que alimentou ele ficar vivo até aquele momento foi a raiva? Por isso a gente faz essa pergunta para você. Seja humilde, se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Sabe por quê? Deus é fiel e justo para vir e perdoar as tuas iniquidades. Deus é fiel e justo para consertar aquilo que você fez. Mas se arrependa. Não deixe o pecado estar com você. Porque você não vai perder as bênçãos do Senhor. Mas você vai ficar isolado. Você vai ficar sozinho. Porque o pecado ele faz isso.
O pecado ele vem para te destruir. O pecado vem para acabar com tudo aquilo que você conquistou. Meu amado, hoje, e no final desse versículo, ele entra Isaías. Ele entra um profeta. Lembra no começo que eu falei que tem dois profetas? Nesse versículo, o profeta Zacarias e o profeta Isaías. O profeta Isaías vem, sabe o que anunciar? Urias ficou conhecido como o rei que morreu. E morreu o rei. Se você for ver lá em Isaías, versículo 6, de 6 a 1 a 8, você marque isso. Faça essa medita nessa palavra, tanto em Crônicas 26, como nessa que eu estou te falando, Isaías 6, de 1 a 8. Lá no versículo 1, no início, era o início de ministério. Ou seja, Deus só levantou um profeta depois que Uzias morreu. Olha uma coisa tão triste, cara. Tu começar tão bem e no fim tu terminar, nadar e morrer na praia, meu amado. Eu vou te falar hoje que você não vai nadar e morrer na praia. Você vai sair da quarentena. Você vai reconquistar tudo que você tem. As coisas vão ficar boas para você, mas você precisa reconhecer que Deus é na tua vida. Não deixe o pecado entrar no teu coração. O pecado do orgulho. E achar que tudo, você sabe de tudo. Achar que você não é dependente de Deus, amado. Não deixe esse pecado entrar no teu coração. Saiba na sua vida que 90% é Deus que faz. Você só precisa fazer 10%. E quando chegar nesses 10%, é contigo. Você tem que lembrar de tudo aquilo que Deus te fez e cumprir na tua vida. Não esqueça de Deus. É a grande luta de Deus daquele povo de Israel até hoje. O esquecimento de Deus. A gente esquece, meu amado. Então não tenha orgulho no seu coração. Se você tiver com esse orgulho, caia por terra agora. Derrube esse pecado do orgulho, meu irmão. Derrube esse pecado. Não permita que ele faça parte da sua vida. Não seja infiel a Deus. Não seja infiel. Olhe, repare tudo aquilo que ele fez para você. A infidelidade é uma coisa muito ruim, que ela corta, a infidelidade ela corta laços. E de repente a tua vitória está cortada porque você é infiel. Se você voltar a ser fiel, se arrepender dos seus pecados, Deus vai restituir. E a tua vida vai ser curada. Tu vai receber uma cura. Sabe o que é interessante de uma cura? Deixa eu te falar. A gente está aqui com pouco tempo já. Teve uma cura que é feita do servo do centurião. O servo do centurião sabia quem era Jesus. Sabe o que o servo do centurião faz? Ele fala assim, olha, vai lá, fala com aquele homem que vai descer, que é Jesus, e pede de lá para ele levantar a mão, que o meu servo vai ser curado. Sabe o que ele fala quando o servo dele chega para Jesus? Jesus fala assim, mas ele não pode vir aqui, se ele viesse aqui eu ia ser curado. Ele falou assim, o meu patrão falou o seguinte, ele não é digno que tu entres na casa dele. Ele ganhou a cura ali pela humildade. Ele teve uma fé tão forte, aquele centurião, que ele foi humilde e ganhou a cura dele na humildade. E os pecados dele foram perdoados. Voltando aqui em Isaías, ele tem no versículo 6 a 1 a 8, ele tem uma visão. Essa visão que Isaías tem é a glória de Deus. E Isaías está no começo, ele ia começar a história dele, ia começar o caminhar dele. Era novo. Isaías nessa época era novo também no caminhar. Pela idade que ele tinha, acredito que tivesse ali entre 20 e poucos anos. Tentei buscar a idade dele, mas eu vi que ele era novo. E ele no caminhar dele vê a glória de Deus. E na glória de Deus, quando ele vê, ele fala assim, olha, não sou digno, porque eu habito com um povo que é pecador. Os meus lábios não são dignos de falar. E aí Deus ele manda um anjo com brasas ardentes na boca de Isaías e fala assim, teu pecado foi perdoado. Vai. Isaías está disposto a falar, envia-me. O ministério do profeta só termina quando termina o de Uzias. Deus respeitou Uzias até o final, porque a obra que Deus começou Uzias, ele terminou. Uzias não terminou a obra, mas Deus terminou. E quando Deus terminou, ele levanta outro. Então isso é para a tua vida, mano. Faça essa reflexão. Pegue essa crônica.
Pega essa história e veja para a sua vida. Você que começou bem sucedido, começamos bem sucedido, mas em algum momento do nosso caminhar a gente esquece de Deus, a gente é infiel, a gente acaba sendo orgulhoso, achando. Eu não sei qual é o teu momento agora, de repente o teu momento é esse, de ver o que você pode estar pecando, vigia para tu não cair. Olha, de repente o teu começo, o teu pecado vai ser lá na frente, mas quando chegar lá na frente fica ligado, porque você ouviu, pega essa palavra, guarda no teu coração, para que você saiba que não seja infiel a Deus, porque Deus é contigo. Deus está sempre contigo. Não seja orgulhoso, meu amigo. Seja humilde. O contrário de orgulho lá, de se exaltar, é a humildade. O próprio Jesus, ele é o rei dos reis. O próprio Jesus, o Todo-Poderoso, o que estava no começo, o que estava agora, lavou os pés dos discípulos. Justamente para mostrar, olha, a humildade. Com a humildade nós ganhamos tudo. Tudo no começo, quando você está no começo da tua carreira, você é humilde. No começo da tua carreira você é humilde demais. Então permaneça humilde, porque na humildade Deus vai te alertar. Olha, o pecado está chegando, ó. Não deixa ele cair no coração, não. Continue sendo humilde, que Deus vai te abençoar. Essa é a palavra para você, meu amado. Essa é a palavra para você, meu amado. A palavra para você, que Deus possa confortar, porque essa pandemia está passando. Deus está no momento que está já botando o povo. Você creia, porque isso é verdade. A cura está chegando, meu amado. Essa cura está chegando. A ciência já está ali disposta e Deus já está dando alerta. Deus está aos pouquinhos falando, olha, a cura está chegando. Você logo sairá. Mas para você sair da quarentena, Ele te fala, olha, o local como eu preciso ser adorado. A forma que eu recebo a tua adoração é a forma da fidelidade. É a forma de você não esquecer quem eu sou na tua vida. Então é isso que eu deixo para você. Graça e paz por esse dia. Eu quero fazer uma oração para você. Uma oração que Deus possa estar abençoando a tua vida nessa saída da quarentena e nessa quarentena, agora em nome de Jesus. Feche teus olhos de uma forma de referência ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, que isso na reflexão, Senhor Deus, em que o pecado, Senhor, nós somos pecadores, Pai. Pai, nós não somos dignos, Senhor Deus, de ter, Senhor Deus, essa convivência contigo, mas Tu, por amor, Tu nos permite, Senhor Deus, que andar do nosso lado. Pai, nos abençoa, que o Teu Espírito possa botar essa palavra no nosso coração, que nós nunca possamos esquecer quem Tu és na nossa vida. Que no dia que tivemos de fazer a nossa prova, pudemos fazer sozinho, mas sozinho sabendo que Tu estás conosco, nos dando paz, nos dando tudo aquilo, lembrando tudo aquilo que Tu fez na nossa vida, a gente possa concluir, ser aprovado na Tua obra, Senhor Deus. Pai, eu te peço para aquele que tem um pecado agora, que caia por terra agora em nome de Jesus, que ele possa se arrepender. Porque no dia, Senhor, que Tu mandaste o profeta Zacarias, Pai, o profeta Zacarias falou ao povo que ele precisava, Senhor Deus. Porque Zacarias falava que o Senhor estava voltando. E o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, Jesus. E para o Senhor voltar, só precisa encontrar um povo mais santo. Um povo, Senhor Deus, que saiba Te adorar em espírito e em verdade. Um povo que lembre quem Tu és. Um povo que seja fiel, que seja humilde. Assim eu oro na vida de cada um que está vendo esse vídeo, que está ouvindo essa live, ou que ainda vai presenciar essa live ainda. Eu oro por você, que Deus te abençoe, que quando a tua bênção chegar, você esteja preparado para aquilo que Deus vai te dar, em nome de Jesus. Amém. Encerra essa live, meu amado. Lembrando, né, que a nossa igreja de Nova Vida, queria agradecer a todos, né? Agradecer meu irmão Cardoso Mota, agradecer ao meu pastor Gil, pela oportunidade de ter me dado essa falar de Jesus. Minha cunhada Kátia. Agradeço a minha cunhada Kátia. Oh, meu Deus, meu irmão Kátia, manda um beijo para o meu irmão, um dos meus irmãos, né? O Antônio. Antônio, muito obrigado, Antônio. Obrigado mesmo. Pessoas que estão vendo de outros estados, né? Meus irmãos, tem irmão meu no estado de Belém do Pará. Agradeço a presença de vocês. Yuri, obrigado pela sua presença. Neuzi Melo, obrigado. Isa, obrigado, Isa. Obrigado pela tua presença, família. Pastor Luiz Carlos e Marise, olha, coração muito grato, né?
Gente, estou muito feliz, cara. Eu não sou, às vezes eu não sou digno de estar aqui, mas Deus tem me dado essa oportunidade de poder. A Andréia de Belém, oh Deus do céu, família, minha família Belém do Pará, obrigado por sempre estar me apoiando, sempre estar olhando. Minha família Nova Vida de Padre Miguel, sempre estar me apoiando. Agradeço muito pela presença de vocês. Que essa palavra que eu tenho colocado possa estar confortando os nossos corações e saber que nós estaremos juntos em breve. Estaremos juntos. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Para os meus irmãos, né, da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, nossa igreja está aberta até 11 horas da manhã. Que lá a gente está fazendo um trabalho de cestas básicas, e é um momento tão legal para a gente poder estar ajudando o nosso irmãozinho. Um momento, se Deus colocou no teu coração de dizimar e ofertar, não deixe de fazer isso na nossa igreja. E você que não está aí onde você está, não deixe de ajudar a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela precisa da sua ajuda, ela precisa que ela tenha prosseguimento, para que a gente possa estar levando uma palavra de arrependimento, uma palavra de prosperidade, uma palavra de visão. A gente precisa da sua ajuda, e Deus vai te abençoar para abençoar o ministério. Muito obrigado, queria agradecer. Estou vendo aqui Wagner Andrade, ó. Poxa, paz, meu amado. Deus te abençoe. Não sei, tem alguns irmãos aqui que minha esposa está me ajudando aqui, recebendo, né, os abraços e o carinho. Muito obrigado por você. E agora, nesse exato momento, tenha um bom dia. Que a paz e a graça esteja convosco, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu amado e meu querido, em nome de Jesus.